Oi, gente, bom dia, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre três segredos. Fala comigo, três. Três segredos a respeito da alegria. Três segredos para você se alegrar nesses tempos de crise, nesses tempos de sofrimento, onde há uma expectativa, né, infelizmente, de crise econômica, além da crise na saúde e tudo mais e tal. Enfim, como que a gente se alegra no meio de tanta desgraça, de tanta coisa ruim acontecendo nesse mundo, né? Nessa manhã eu quero deixar com você aqui três princípios bastante interessantes daquilo que o Senhor sempre tem falado comigo. E é interessante falar sobre alegria porque eu venho de um contexto da minha família desde de sempre, desde que eu me entendo por gente. Eu vi muitos tios, né? Meu próprio pai, eu mesmo tive que enfrentar isso comigo em alguns momentos da minha vida. Na verdade, a gente sempre enfrenta problemas várias vezes, né? Mas a respeito de não decepção, mas a respeito de tristeza, de aquele vazio na alma, né? De depressão e tudo mais e tal. E aí eu quero falar para vocês algo que tem sido bênção na minha vida por anos, né? Que tem me abençoado por anos na minha vida. E, enfim, eu quero trazer para vocês três princípios a respeito da verdadeira alegria, da verdadeira felicidade, como você sobrepor no meio de tanta tristeza, no meio de tanta dificuldade. Então, em Filipenses capítulo 4, versículo 4, a Bíblia diz o seguinte: Paulo fala para os Filipos, para a igreja de Filipos, o seguinte: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, Paulo, ele está no capítulo 3 mesmo, no versículo 1, ele fala: quanto mais, irmãos, alegrai-vos no Senhor. Ele o tempo todo ele está exortando a igreja de Filipe a se alegrar no Senhor. E, enfim, essa é uma ordem, não um pedido. Não é, ó, se vocês puderem, se alegrem. Não, ele tá dentro de um modo imperativo aqui na sua frase, ordenando ali, falando assim, irmãos, se alegrem no Senhor. E aí você pode me perguntar aí, Thomas, como que a gente vai se alegrar no meio de tanta calamidade, no meio de tanta coisa ruim acontecendo? Pois é, primeira coisa que eu quero falar para vocês é que é o seguinte: a nossa alegria, em primeiro lugar, a nossa alegria está no Senhor. A sua alegria está no Senhor. Você tem que entender a forma como Paulo ordena, assim, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Primeiro, a sua alegria está nele. É no Senhor que você se alegra. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente acha que a nossa alegria ela está condicionada às coisas que acontecem conosco. A mentalidade do mundo o tempo todo é essa, de que a sua felicidade, né, ela se estabelece com base nas circunstâncias da vida que você passa. Então, se você está debaixo de circunstâncias boas, quando o vento está favorável, você está feliz, você se alegra. Quando o vento está contrário, você não está alegre. Mas qual o problema disso? Porque todo mundo na vida vai ter altos e baixos. O problema é que todo mundo na vida vai ter momentos difíceis e momentos mais ali prazerosos, vamos colocar assim. E se você caminha com base na circunstância, o que acontece com você? Você não consegue se alegrar sempre, porque só quando tiver coisas boas acontecendo você vai se alegrar. Entende? Então a sua alegria, você tem que entender que ela não se baseia nas circunstâncias. A igreja de Filipe, ela conhecia bem o sofrimento do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele não pode falar algo para a igreja que ele mesmo não vive. Entende? Então se ele está falando alegrai-vos é porque ele também se alegrava no Senhor. Mas esse mesmo Paulo
É um cara que quase perdeu amigo ali, doente, e que ele mesmo fala, Deus conservou ele porque senão seria tristeza sobre tristeza. Entende? Não há ausência de problemas, não há ausência de tristezas, de lutas, de dor, não é isso. Mas no meio de tudo isso, o que tem que sobrepor é a sua alegria no Senhor. Então, Paulo, ele tinha pessoas com inveja, com ciúme, que pregavam o evangelho, né, para poder disputar com Paulo. Tinham pessoas que perseguiam Paulo, né? Tinham pessoas que eram contrárias, criticavam a Paulo, sem falar dos açoites, sem falar das perseguições, sem falar das prisões, sem falar da escassez, da necessidade, né? Por isso que aqui no capítulo 4 a gente tem aquele versículo muito célebre e conhecido, que é: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas quando ele fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele pode mesmo, porque ele sabe o que é passar por açoite, sabe o que é passar por liberdade, sabe o que é ser preso, sabe o que é ter dinheiro, sabe o que não é ter dinheiro, sabe o que é viver debaixo de honra, sabe o que é viver em desonra. Em todas as situações ele podia mais, né? Ele pode naquele que o fortalecia. Então, a sua alegria, ela está no Senhor. Não use as circunstâncias. Você sabe, existe muita gente rica, com muita coisa nesse mundo, e que acha que a gente tem aquela expectativa: depois que eu comprar aquele carro, depois que eu me casar, depois que eu conquistar esse sonho, aí sim eu vou ser feliz. E a pessoa, ela chega lá, ela conquista aquele objetivo e tudo mais, e quando ela chega diante daquele objetivo e conquista, ela nota que ainda tem alguma coisa ali errada e ela não consegue se alegrar. Entende? Mas a sua alegria está no Senhor. A sua alegria está no Senhor. Então, se você está achando que você vai ser feliz e vai se alegrar quando você chegar naquela estrutura, naquele patamar, você vai descobrir lá na frente que vai ser por um breve momento, vai ser uma alegria passageira. Mas se você conseguir se alegrar no Senhor, no meio da tristeza, se você conseguir se alegrar no Senhor, quando você não tem nada, quando você está ali literalmente com fome, você quer comer uma carne, só tem ovo, né? Ou então nem tem ovo, sei lá, né? Isso talvez vai ser a realidade, infelizmente, de muitos nesses próximos meses aí, né? Mas se o que eu quero dizer, pegar uma situação extrema, você está preso, você está sendo perseguido, açoitado, todo mundo criticando você, se você mesmo assim você consegue se alegrar, cara, pensa comigo, quando você chegar no momento, você estiver bem, quando você tiver tudo bem na sua vida, quando você estiver prosperando financeiramente, quando você estiver com a sua saúde ok, será que vai ser mais difícil para você se alegrar se no momento de luta você se alegrava antes? Entende? Então, a sua alegria não é uma coisa, não são circunstâncias, mas é uma pessoa, é o Senhor Jesus. Amém? E aí, dentro disso aí que que eu estou compartilhando com vocês, é interessante que, o segundo segredo, porque muitas vezes a gente tem dificuldade de se alegrar no Senhor. No versículo 8 do capítulo 4 mesmo de Filipenses, a gente tem outra parte muito conhecida, pelo menos por alguns irmãos, né? Que Paulo ele fala: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, né? Então, qual o problema? Porque muitas vezes a gente tem dificuldade de se alegrar. Porque a nossa mente, ela está condicionada a pensar apenas nas coisas ruins, apenas nas coisas desgostosas, apenas a gente usa esse aspecto para poder ter uma mente santa. Sim, tá errado não, tá certo, né?
Mas a gente tem que entender também que esse momento aqui que ele fala, né? Antes ele diz no versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Então, quando você está condicionando a sua mente a pensar apenas no problema, apenas na dificuldade, você fica cego. É como aquele marido, aquele pai de família, que ele está atrasado, ele está pensando que está atrasado, que tem que chegar e que vai chegar atrasado, aquela coisa toda, e está procurando a chave do carro, a chave da casa, e ele vai para tudo quanto é lado, ele não acha, porque ele está focado ali, né, em achar a chave, mas ao mesmo tempo também ele não consegue enxergar nada a um palmo da frente dele. Então, aquilo que você alimenta o seu coração, aquilo que você alimenta, ocupa o seu pensamento, né? Isso tem o poder de gerar em você tristeza, de alimentar, fomentar a sua tristeza ou de alegrar o seu coração. Então você não tem como escolher as coisas, o que elas vão acontecer na sua vida, mas você pode escolher o que você vai pensar. Você pode escolher o que vai ocupar o seu coração. Se são apenas os problemas, se são apenas as dificuldades, se é apenas o filho que não lavou a louça, não sei, a sogra que misericórdia, coitada da minha sogra, né? Você fala, você coloca qualquer coisa, qualquer empecilho ali para criar uma dificuldade, sabe? Se você estiver ocupando o seu coração, a sua mente com isso, vai ser difícil de você se alegrar. Então não ande ansioso. Você tem problema, você tem dificuldade, cara, tem problema que não tem como você resolver ali na hora. O que você vai fazer? Me fala. Se você ficar pensando, se você ficar ali, né, se lamuriando ali, reclamando, qual o poder de trazer solução? Então, é aquela coisa, né? Às vezes eu tenho, quantas vezes eu já passei por isso? Eu tenho um boleto, tenho uma conta para poder pagar no dia seguinte, eu não tenho dinheiro, e aí eu não vou deixar de dormir, ou tenho um grande problema para poder resolver no dia seguinte, mas só que eu não posso resolver naquele momento, não tem como pagar aquele boleto naquele momento, não tem como falar com aquela pessoa ali, e se eu ficar pensando ali, eu não vou conseguir dormir, eu vou ficar ansioso, não. Quando chegar lá, o Senhor vai prover na minha vida, ok? E por último, essa questão de se alegrar é você entender que a vida é muito mais do que você viver em função de você. A vida, ela envolve você entender que o cristianismo, ele parte de uma estrutura de participarmos, né? E as pessoas participar ali daquilo que nós recebemos. Então, aquilo que Jesus viveu, nós participamos com ele. A gente quer o poder da ressurreição. Mas para você participar do poder da ressurreição, você tem que participar do poder da morte. Só ressuscita quem morre antes. E a gente não quer morrer. Então Paulo, ele fala em Filipenses 3:10 mesmo, né, que para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Você quer ter comunhão com Jesus? Você tem que participar dos sofrimentos de Jesus também. E ele fala, conformando-me na mesma forma, estrutura, né, com ele na sua morte. Entende? Então, Paulo, como é que se fala? Ele buscava lhe conhecer, buscava desfrutar, participar, ter essa experiência, né? Não que ele era alguém que queria sofrer por si próprio, mas que ele sabia que todo o sofrimento que ele estava passando, de alguma forma isso estava contribuindo ali para ele crescer e conhecer ao Senhor. Então, entenda isso. Os momentos de dificuldade que você passa, as crises que você tem, os momentos depressivos de luta, de angústia, porque quando eu estou falando isso, a gente acha que se alegrar é ter ausência de tudo isso. Não. Você pode se alegrar no meio de um momento depressivo, é isso que eu quero dizer. Entende? Então,
É todo quanto meio a todos os problemas, a alegria do Senhor sobrepor sobre a sua vida. Em meio a todos os problemas, você entender que esses problemas eles estão forjando em você um caráter, eles estão te alimentando, eles estão agregando em você força no Senhor, estrutura para poder passar muito mais coisas. E mais do que passar por mais coisas, né? A questão não é essa, é fazer com que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Então, por que Paulo ele se alegrava nos açoites, se alegrava nas prisões? Porque isso de alguma forma estava contribuindo para que o evangelho chegasse a outras pessoas, né? Então Paulo falou assim, olha, eu me alegro de passar por isso aqui porque isso aqui está levando até a guarda pretoriana. Quando Paulo era preso, ele foi preso ali várias vezes. Quando ele era preso, de alguma forma ali, o carcereiro, lembra lá de Atos 16? Entende? Ele foi salvo porque Paulo foi preso. O evangelho chegou até o carcereiro. O evangelho chegou até lugares inimagináveis porque homens de Deus se colocaram à disposição de sofrer. Entende? Então, você fica com isso. Fique com isso. Não são as circunstâncias, é o Senhor que é a sua alegria. Ok? Mas também a sua alegria, ela está servindo de crescer, a sua tristeza, a sua decepção, os momentos difíceis, ela está servindo de ponte para o seu crescimento espiritual, para o seu crescimento na fé. Mas também você está entendendo que isso está contribuindo para o Evangelho, está contribuindo para que isso não se resuma apenas a você, mas alcance outras pessoas. Então, para terminar, quando você abre lá em 2 Coríntios capítulo 8, Paulo ele fala da igreja de Macedônia que era muito pobre. E eles pediram, rogavam a Paulo para poder participar da contribuição e ajudar os pobres da Judéia. Então Paulo fala o seguinte, eu vou aqui ler rapidamente. Não vou demorar não, está acabando. Mas ele diz o seguinte, porque no meio de muita prova e tribulação manifestaram abundância de alegria. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Eu vou parar de ler por aqui por causa do nosso tempo. Mas está entendendo? Não deixe as coisas ruins sobrepor aquilo que Deus tem te dado. Você pode ser muito rico sendo muito pobre ao mesmo tempo. Use a sua pobreza, use a sua dificuldade para ser motivo de alegria para alguém, para ser motivo de enriquecer alguém. É como uma mãe que ela chega e ela tem um filho e ela abre mão de sonhos, abre mão de projetos. Ela às vezes até não come direito para o filho poder ter o que comer. Ela nunca estudou, foi até a 4ª série, mal sabe ler e escrever, mas o filho, ela se esforça ao máximo, trabalha para que aquele filho ele conquiste uma faculdade, ele alcance. Então, ela se empobreceu, ela abriu mão de sonhos para que o seu filho ali, no futuro ali, pudesse ser alguém na vida. Então, nada se compara à alegria daquela mãe de quando ela olhar e ver aquele filho se formando. É assim que a gente, como cristão, a gente faz. Às vezes a gente abre mão de coisas, abre mão de sonhos, né? Abre mão de projetos e tudo mais e tal, para poder ver os nossos filhos na fé crescendo e avançando. Então, eu como pastor, eu falo o seguinte, a minha alegria é ver as ovelhas que o Senhor confiou a mim, indo muito mais longe que eu. Essa é a minha alegria. Isso não tem comparação. Que você caminhe nesse segredo no nome de Jesus. Hoje foi tenso aí, 19 minutos. Misericórdia, Deus me ajude. Deus abençoe, gente. Abraço.